E o Rafael, que tá lá em Sydney, ele falou assim, ó, tive o prazer de conhecê-lo no simpósio do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Nós vamos falar disso aí. Vamos, E, pô, isso aí é história, isso aí é história. Este realmente faz parte da história, né? Como eu gostava. Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica do Lourdinha, né? Famoso Do Lourdinha, Lourdinha. famoso Lá no Lourdinha, centro né? de convenções Rebouças, Rebouças, cara. Era tão legal aquilo, cara. Pô, era massa. Era Você foi em quantos? Acho que eu fui em 3, cara. Eu acho que eu fui em uns 5, 6, contando com o retorno depois. Não, acho que eu não fui no retorno, não. Eu fui antes do... Eu comecei aí no meu terceiro ano de faculdade. Foi o primeiro ano que eu fui, 2006. Normalmente a graduação é 2006. O último foi em 2013. O pessoal tava lembrando de você vendendo sorvete no simpósio. Vendi aqui esses sorvete. dias, Eu olha lá. levei um tacarrinho de picolé, sorteei sorvete para todo mundo, comprava o sorvete e ganhava o livro. Aí, Consegui vender livro, Porra. assim. Foi Esse fantástico. esse sorteio. pô, livro leva Xerox, ganha livro. Compra sorvete, ganha livro. Pô, é fácil Mas esse livro aí, pô. o livro que era barato ou o sorvete que era caro? O livro tava barato. Pô, o cara tá vendendo Häagen-Dazs, né? Tá Não ligado? é? Não, tá. O Rochinha, cara. O Oh, carrinho de Rochinha. sorvete do Rochinha. Patrocinado pela editora Manoli. Olha aí. Divulguei o livro, fiz um merchan, andava pelos e corredores aqui do E-Bolsa, buzinando fora do horário de aula, tá? No horário do intervalo. Pra não do café. atrapalhar, pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar. Mas por Senão que que eu não tava Gatinone, nesse Marcelo ano? Mata, Carmen Valente ia ficar bravo comigo, né? Mas foi assim, fantástico, tá? O Gatinone comprou um sorvete? Eu doei, né? Eu tinha que dar, né? Que o Gatinone é pão E duro, eu, né? pô. O gatinho tinha lá no Tá, o canal. italiano é bravo, Olha né? a thumb do corte. Gatinone é pão duro. Pô, essa foi demais, velho. O italiano é bravo, né? Não dá pra brincar com ele, O não. Gatinone é bravo? O cara é rígido, né? É. Olha, neste evento, eu vou contar para vocês, foi o maior auge do evento durante 21 anos, foi um pró e contra com o Gatinone e o Marcelo E o Amato. Marcelo Amato, eu ia falar isso. Foi fantástico, gente, assim, ó, Mas dava umas treta, hein? dava, mas umas brigas boas, né? Porra! Eu lembro que nesse pró e contra, o Marcelo Amato dava aula e o Gatinone embaixo, com o notebook dele, preparando que ele ia falar que não dava certo, segundo o trabalho feito por isso, fulano de tal, e o que o professor Amato falou hoje, eu não concordo por causa disso. Foi aquele pró e contra que era para durar 40 minutos, a gente deixou rolar 1h30. Depois desse Como pró que e para contra, isso? É incrível. não dá para parar, tem não como. dá para falar, porque os maiores papas da ventilação mecânica mundial estava lá em um questionamento de alto nível. Você falava, gente, é fantástico. Eu lembro, né, que todo mundo falava, e agora? Tá, como é que vai ser? O que o Marcelo vai falar? O Amato subia, tá com outro trabalho, batendo também, tá aqui no e Gatinone. Quando terminou essa aula, eu pensei assim, todo mundo vai lá e vai abraçar os dois. Mas não, eles foram numa fila para poder me agradecer pelo este evento, por ter proporcionado o maior debate científico que todos já tinham visto até aqui na vida. Foi assim, fantástico. Falei, gente, foi um pró e contra. Eu sei que realmente foi aqui, meio a meio, né? Meio Gatinone e meio Amato. Eu até lembro que a Carmen Valente ficava na parte de baixo, ela não podia falar. Mas ela ficava tão assim, agoniada, discutir, né? que ela ficava mexendo na mesa, querendo subir, batendo no Gatinone. Mas foi assim, tão fantástico, gente. Tá? E realmente, né, este evento marcou muito e teve vários anos, né, que cada vez a gente tinha que se superar, né? Mas depois deste Gatinone, eu confesso para vocês, eu não consegui. Meu amigo, acho que não teve briga do Gatinone com o Tobin nos editoriais durante a pandemia que se igualou àquilo, cara. Não teve briga que foi igual aquilo. Não teve. E o povo saía exaltado lá do palco mesmo. O povo saía mesmo baforido, assim, tipo, entrava no... Fla-Flu. Corinthians e Palmeiras. Tinha metade que torcia pro Gatinone e a metade pro Amato. Mas só que no final, à noite, jantar, aí o Ângelo Gatinone me chamou, Jorge, foi bom, né? Falei, cara, bom, foi fantástico, mas olha, eu não quero mais. Por quê? Eu me senti extremamente pressionado, porque toda vez, quando eu questionava, eu via que as 500 pessoas que lá estavam assistindo queriam subir e me bater. Então, olha, prefiro, tá? Da próxima vez eu venho com todo carinho, eu gosto do evento de vocês, eu gosto de vir ao Brasil, mas esse pró e contra realmente me deixou desgastado, porque o quanto que eu tive que pensar para poder fazer a réplica do Amato, isso eu não quero mais. Rápido, me né? desculpa. Pensar rápido, né? Pensar rápido e aquela coisa assim de gigantes, né?
O Gattinone mostrando o artigo e o Marcelo Amato, vice-versa, já preparando e montando a aula na hora. Agora, senhor Luciano, doutor Luciano Gattinone, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Nessa vibe, assim, né? Não, Debate. assim, o pessoal tem que entender que era uma época que a gente não tinha Proserva, a gente não tinha essa onda que a gente passou durante a pandemia de pronar pacientes. Então, eram pensamentos completamente diferentes. E um europeu no Brasil, onde a casa da ventilação com pressão controlada e do recrutamento, tendo que convencer as pessoas de que talvez não fosse o melhor caminho. Tipo, é quase impossível, uma missão praticamente Se o impossível. Jorge tivesse feito no seguinte, ia estar com a bandeira balançando no meio assim, Marcelo Amato! Mas galera, eu vi que vocês fizeram publicações recentes sobre ECMO, hoje sobre Gaso, tava chegando aqui, eu vi e tal, que mescla bastante, né? Algo tecnológico, algo que volta o olhar pro fundamental, que faz parte do detalhe abrangente e tal, mas o que tem de aquecido nessa discussão recente do cardiointensivismo pediátrico, né? O que tem de mais... eu gosto de polêmica, que dá mais confusão ali, sabe? Polêmica? Que no evento científico o pessoal... Então, assim, Pipi Zero? Que... Já começa assim, uai, pô. Nossa, mas foi leve o rapaz. Meu Deus do céu. Pô, Pode trazer um midazolam que eu tô convulsionando. Ele falou que era polêmica? Nossa, na ventilação mecânica deve ter várias, amiga. Tem muito. Falou zip, a Kelly teve um treco ali, velho. Nossa, eu vou morrer. Ela fez uma rapaz. hemiparesia. Que isso? É que existe uma lenda, né? Assim, todo mundo que estuda o paciente cardiopata fala assim, mas esse fulano, o cardiopata não tolera pressão positiva, que a pressão positiva é um demônio pro cardiopata e tal. Sabe o que é um demônio pro cardiopata? A telectasia. Vai piorar? Pois é, cara. Haja VD pra aguentar. Vai fechar tudo os vasos ali. Exatamente. Como que esse sangue passa? Aí você fala assim, isso é uma coisa que a gente escuta na prática, né? O João tá aqui, pode também falar um pouco disso, mas a gente escuta na prática, assim, o paciente, vou dar um exemplo, o paciente é um univentricular, é um Glenn. Né? Basicamente, a cava superior está ligada na pulmonar. E aí ele está na pressão positiva intratorácica, está saturando 60%. Aí você fala assim, a saturação ideal é tipo perto de 75, 80. Tá aí outra coisa que a gente define numa visita multi, para alinhar o objetivo. Esse cara aqui, ele tem que saturar tanto. Aí ele tá lá saturando seus 60, 58%, o nego fala, a culpa é da pressão positiva, pode estubar. Uxi, mas pera um pouco. Calma aí, amigo. Imagina a enfermeira. Gente, eles enlouqueceram. Eu fico imaginando o público que tá assistindo. Tá saturando 58%, pode estubar. O público tá aqui, ó. Não, mas como é que você sabe se a culpa dele estar saturando 58 é a pressão positiva intratorácica que você está vilanizando ou ele tem um colapso pulmonar? Como você sabe? Precisa avaliar, né? E aí, você precisa avaliar. E quantos são os métodos de avaliação? Quanto mais complexo é o paciente, mais você escalona no seu método de avaliação. É só saturação? Jamais. Aí tá o maior erro da ventilação, só ter como saturação o alvo, né? É o maior erro, aí não é nem só da cardiopediatria. Então, aí que tá. E essa é a polêmica, né? Então vamos receber todo o paciente de fisiologia univentricular com PIP zero. Aí a criança telectasia, você estuba, aí estuba e põe numa ventilação mecânica não invasiva, que é pressão positiva também. Mas mais difícil de fazer. Só que é um cardiopata num formato não invasivo, a perfusão já não tá legal, vai machucar e aí acaba falhando. Então isso é uma linha muito tênue, né? Por isso que essa proposta da comunicação, né? Então tá lá, aí o doente chega no pós-operatório, se junta todo mundo em volta da cama, o médico é o centralizador das informações na equipe multi, chega o time que estava com a criança por 4, 5, 6 horas e passa a informação da criança. E o time que vai receber está lá, pronto para escutar. No final da visita, o médico diz assim, tá bom, vamos resumir aqui, essa criança é tal, nossa meta para ela é manter entubado por 4 ou 5 horas, a saturação esperada é tanto, nós vamos precisar de uma gaso, de uma radiografia, ou não vamos precisar de nada disso, nós vamos entubar sem a gaso e sem radiografia. Tá, as metas são definidas ali. Ah, tá, então você vai lá e segue a meta? Aí quando atinge a meta, você dobra a meta? Não. Você monitoriza a meta. Quando você não está chegando naquela meta proposta, opa, sinaliza. Comunicação. E quando você sinaliza, se sou eu que sinalizo, o João diz, puxa, a Kelly falou um negócio, ela tem um ponto, deixa eu lá ver.
Ó, a Mani já me chamou a atenção 2 vezes para isso, a gente não vai conseguir chegar na meta. O João vai lá. A progressão, né? Até, opa, se deu uma lanterna ali, ó, segura. Aí isso subsidia a decisão dele. É melhor eu pedir um eco. Não preciso só da gás do raio-x, eu preciso de outra coisa. Eu tô dando só um exemplo prático para vocês entenderem o tamanho da importância que uma única decisão que é compartilhada tem de estubar ou não estubar um paciente de fisiologia univentricular que está saturando 58. E aí pensa o quanto que isso não tumultua em uma equipe que não está preparada. Imagina uma enfermeira que acabou de receber um paciente desse, que está grave, está desaturando, e aí o médico decide que vai estubar. Você fala, gente, ele quer acabar com o meu plantão. Imagina a enfermeira da UTI adulto que sem querer no plantão caiu nessa UTI aí. Imagina, gente. Ela já tá pirada. Ela já vai falar, Não, gente... qualquer profissional que trabalha na UTI adulto vendo o paciente saturando 58%, o profissional já está saturando 40%. Exato. Não é o Então, 58%. de base. Quando o João Meta- fala, estamos na meta, 75% de Isso, meta saturação. de sinais vitais é super polêmico. Eu já tô com Então, a gente, na verdade, teve que aprender fazendo, né? Eu digo que eu aprendi a fazer fisioterapia gerontológica ali na lida, né, do dia a dia, porque a gente tinha pouco material de consulta. Eu lembro que o primeiro livro de fisioterapia geriátrica que eu comprei, que era um livro de capa dura, lindo, maravilhoso, uma das primeiras viagens que eu fiz, aquele livro foi meu guia durante muito tempo. Hoje eu olho para ele e falo, nossa, tem tanta coisa escrita aí que não tem nada a ver mais, né? Assim, nem naquela época, talvez. De onde que era esse livro? É um livro americano, né? É. Então, assim, a gente tinha muito pouca informação naquela época. A gente foi, na verdade, fazendo, né, a coisa acontecer. Na prática clínica, eu acho, então isso é legal também, né? Você aprender com as dificuldades do paciente, com os problemas que chegavam na discussão da equipe multi e tal. E você entender, né, aonde que as coisas realmente imbricam. Porque eu acho que na fisioterapia gerontológica tem muito isso, né? Por exemplo, você vai pegar um paciente que está desnutrido, né? E aí, tudo bem, ele passa lá na nutrição, tal, a gente entende que ele, sei lá, ele tem perda de dentes, que ele tem dificuldade de mastigação, ele tem, às vezes, uma dificuldade de deglutição, aí você vai ver, ele tem uma coluna, né, com uma hiperextensão de coluna cervical, por algum motivo, porque ele já tem uma hipercifose. Aí você vai entendendo que as coisas, na verdade, estão muito relacionadas. E como é que você pode ajudar esse paciente, né? Como é que você pode facilitar o trabalho da nutricionista, da fono? Como é que a gente pode trabalhar junto? Então, isso eu acho que é uma coisa que essa vivência, né, do trabalho multi-interdisciplinar na Geronto foi uma coisa que eu aprendi muito na lida mesmo do dia a dia, né? E que eu acho que é uma coisa importante da gente ensinar o aluno e que eu acho que a gente está cada vez assim, tendo mais dificuldade de expor o aluno a esse tipo de interação, né, com outros profissionais, porque a gente tem poucos serviços ainda no Brasil de geriatria. Impressionante, né? A especialidade, ela vem crescendo, mas eu acho que ela não cresceu na mesma velocidade que a gente precisa, né? E aí você peca na formação, peca na especialização, que muitas vezes é só, enfim, um conteúdo mais teórico, vamos dizer assim, e você expõe muito pouco a pessoa a entender, né, de fato, como fazer na prática, né? Ou você expõe um aluno a uma prática meio enviesada, né? Então, eu falo que na graduação, pela facilidade que os programas, os cursos de graduação têm, eles sempre fazem um convênio com uma instituição de longa permanência, né? Então, o aluno aprende a fazer fisioterapia gerontológica com o idoso que está lá na ILPI. E que também não é, né, a realidade daquilo que a gente precisa. Quer dizer, o aluno não é exposto, né, ao universo, eu acho, da fisioterapia gerontológica, porque não tem tempo, porque a universidade não tem parcerias suficientes para que isso aconteça, às vezes não tem profissional, né, supervisor preparado.
Enfim, é uma cadeia de coisas, né? Muitas vezes o aluno ele é colocado na instituição de longa permanência sem ter sido instruído com relação ao processo natural do envelhecimento. Vai como um campo de estágio pela horizontalidade que tem o perfil de paciente, mas ainda assim com aquele olhar da patologia associada. Então, quem que a gente vai cuidar? Ah, tal paciente tem... E esquece de todo o processo natural do envelhecimento, que também faz parte da nossa atuação, né? Então... acho que falta essa profundidade, de fato, na discussão da gerontologia, até na formação básica. Por isso que a especialização é tão importante, né? Porque se você realmente quer ser um fisioterapeuta dessa área, você vai ter que gastar um tempo da sua formação indo atrás do conhecimento que você precisa, né? Então, é isso, assim, Ivens. E aí eu fui, nesse meio de caminho, eu tive uma empresa de atendimento domiciliar, uma empresa de home care, que chamava Gerocare. A gente chegou a ter, sei lá, a gente tinha cuidadores, a gente tinha pessoal de enfermagem. Então, assim, a gente tinha uma equipe multi por volta aí de uns 30 profissionais, mais ou menos. Bastante gente. Foi algo que foi muito legal, mas deu muito trabalho. E que no final eu tive que decidir, né? Ou eu continuava com isso, virava uma empresária, né? Do ramo de serviço, de atendimento domiciliar, ou eu ia fazer meu pós-doc. Aí resolvi que eu queria mesmo era fazer meu pós-doc. Aí saí do Brasil, fui fazer pós-doc e tal. E aí eu falei, bom, agora tranquilamente eu vou tomar uma decisão, eu vou seguir a carreira acadêmica e vou deixar de lado essa coisa de empreender na área de físio, assim, na área de atendimento domiciliar. Mas foi uma experiência super rica, não me arrependo nem um pouco. A gente teve essa empresa por 16 anos, mais ou menos. Bastante tempo. Bastante tempo. E quer eu falo, se a gente fosse falar tudo que a gente viu nesses 30 anos, cara, dá uma enciclopédia Barça. Qual que é o maior perrengue que você já passou na casa de alguém? Cara, O que você pode contar? Cara, difícil, cara. Isso que é duro, né? A gente é que nem padre, a gente não pode contar muita coisa. A gente conta nos bastidores, né? Não dá pra Fala contar. que foi um amigo seu. Ah, mas teve o meu sócio quase foi mordido por um jacaré. Puta que pariu, foi atendendo no Pantanal, Ele porra. foi atender, era um Mano, paciente em que- Guarulhos, eu não esqueço até hoje. Pô, jacaré em Guarulhos, velho. Em Guarulhos. E era muito interessante que você entrava na casa, no hall de entrada tinha um chão de acrílico e o jacaré ficava lá embaixo, numa lagoinha. E o meu sócio adora bicho. Ah, porra, fazer carinho no No- jacaré, mas velho. ele não teve dúvida. Ele virou e falou assim, me leva lá embaixo que eu quero ver esse jacaré. E ele foi lá, foi passar a mão no jacaré. Ai, O jacaré deu aquela virada. Mas assim, lógico, quase pegou a mão dele. Puta, não é era. um jacaré. Se fosse um animal domesticável, não tava no acrílico, amigo. Mas e ele doidinho foi lá atrás do jacaré, foi passar a mão no jacaré, quase perdeu a mão. Quase perdeu a mão. Mas, cara, tem muita história de família, porque você entra, né? Você entra na intimidade das famílias. Quando eu falei para vocês da Anderli, dessa colega nossa que trabalha no SAD, ela chama as famílias do sagrado, né? Que é o sagrado. Você está invadindo Com certeza. você está invadindo a casa do paciente, a privacidade do paciente, quer dizer, então você acaba, vamos dizer assim, vivenciando muita coisa ali sem querer. E você tem que aprender tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que não falar nada, ficar quieto, entrar mudo, sair calado. Só observa. Só observa, entendeu? Então, tem muita coisa que você acaba... E essas coisas, esses perrengues que a gente passa, é muito em relação a isso. Porque você acaba tendo... Vocês lembram, teve fisioterapeuta que morreu assassinada na porta da casa do paciente? Sim. Acho que foi no ABC, que ela estava saindo, brigou com o cara ali. Quer dizer, o fisioterapeuta domiciliar ele passa por muito perrengue em relação a isso. É o dia a dia, é a dificuldade. Por exemplo, teve um muito engraçado, porque tem físio também que é safadinho também, né? A gente sempre brinca. O físio acha que engana a gente finge que acredita, né? Então, teve um que foi ótimo. Era um plantão de final de semana e os físios não se tocam disso, cara. O cara vira para você e fala assim, olha, eu tô doente, eu não vou fazer esse final de semana.
Aí ele vai pra praia, tira foto na praia e põe no Facebook, no Ah, não, Instagram. aí já é burrice, Pô. já, né, pô? O outro foi lá, falou que não estava bem, que tinha quebrado o braço. Caralho, quebrado o braço. Ele deu um azar que a escaladora era tão esperta quanto ele. Ela conseguiu, ela achou a foto no Google do braço quebrado que ele mandou no WhatsApp. Ai, mano. Pegou logo a primeira também. Meu. Pesquisou braço quebrado, pegou a primeira. Em vez de ir Deve na ter página 3... Tanto que ela põe lá, ela pôs para ele assim, nossa, teu braço realmente foi feio, hein? Tá até na internet o teu braço quebrado. Nossa, velho. E aí o cara bloqueou Olha. a menina e não falou Nunca mais apareceu. Mas tem muito disso. Ah, deve ter tido que operar. O cara sumiu, É. né, pô? Tem muito disso, cara. Tem muito disso, Romy. Ah, brincadeira isso aí, São pô. relações interpessoais. Não tem jeito. Tanto de doideira, físio Caraca, com velho. empresa, de físio com família. Tem físio que a gente sempre fala que tem que respeitar a religião. Ó, Sim. religião, cara. Religião, futebol e política. Para. Não entra nesse negócio. Não se mete. Se o cara perguntar, então, não, tá certo. Aí você vai se meter nessas coisas. Não se mete nisso, cara. Fica de boa, entendeu? Você é profissional, vai lá para atender o paciente. Aí você vai pegar, às vezes, um paciente evangélico, e aí você vai virar para ele e vai falar, eu sou um bandista. Pô, o cara fica de orelha em pé, acha que você vai, sabe? Nada contra. Eu, por exemplo, eu sou um católico não praticante. Minha mãe queria, porque queria que a gente fosse católico, daqueles de ir para a igreja todo final de semana. Eu não vou. Minha mãe levava a gente pequeno para a igreja, a gente ficava na porta da igreja brincando, ela lá dentro da missa. Então, eu não tenho preconceito de nada, entendeu? Não me ligo, mas tem gente que às vezes você tem que respeitar, não tem jeito. Você está entrando na intimidade, isso é importante, cara. É tão importante como você saber o que você vai fazer dentro da casa do paciente, é importante você respeitar o que tem lá dentro daquela casa, as particularidades. E tanta coisa que já aconteceu, que a gente não pode falar, de relacionamento, de problema de família, de vício. Teve um paciente que a gente que foi se descobrir, paciente em casa, com técnico de enfermagem 24 horas, se descobriu que era mãe do dono da boca de fumo da comunidade. Olha que tranquilo. E aí, os rivais, acho que da comunidade da outra comunidade vizinha, foram lá para resolver o problema. Metralharam a casa. Puta que eu pariu. A técnica de enfermagem pegou a paciente, botou ela no chão, empurrou para dentro, embaixo da cama, ficou ela e a técnica de enfermagem embaixo da cama e a Deus bala do céu, comendo. cara. Uma loucura. Então, essas coisas a gente vê. A gente vê também de ir nessas comunidades, o pessoal às vezes pega, os traficantes mesmo, eles sabem de tudo o que acontece. Então, você vai num lugar como esse, todo mundo sabe quem é você, onde você está indo, por que você está indo. Entendeu? Então, essas coisas acontecem. Do mesmo jeito que você não precisa muito. A gente está falando de comunidade. Eu já fui em paciente riquíssimo, que é tão mão de vaca, que teve uma vez, eu não esqueço, quando eu vim para São Paulo, eu atendi uma senhora numa casinha de fundo na Barra Funda. E eu cobrava de um cara que morava no prédio do Laci de Moraes o mesmo valor que essa senhora. Ele virou para mim e falou assim, nossa, você não acha que está muito caro que você está me cobrando? E eu falei para ele, cara, eu estou te cobrando que eu cobro uma senhora numa casa de fundo da Barra Funda. Então, a gente passa por muita coisa. Hoje a gente tem muitas instituições que não tem mais aula com corpo mesmo, assim, tal, né? Que tem peça, que tem, às vezes, virtual, tal, não sei o quê. Você acha que isso muda muito o aprendizado ou isso é uma coisa que realmente dá pra gente superar? Para a medicina, eu acho um problema. Porque, assim, você pegar o aluno de medicina, a maior parte quer ser cirurgião. Poucos querem ser clínicos, assim, de ficar só na parte clínica. A maior parte quer cirurgia pelos diversos motivos. E aí você pega uma questão dessa, assim, você fala, quanto a anatomia é importante nesse sentido? Então o cara tem que se relacionar com o cadáver lá. Sim. Pegar, abrir mesmo, ver as relações que eu tenho aqui, principalmente de músculos com nervos. Porque é aquela questão que você
gera uma memória sinestésica. Você abre um, vê como é que é. Estuda, fechou. Abre o segundo. Nossa, é um pouco diferente aqui, né, a passagem do nervo radial, por exemplo. Opa, não está passando no meio do supinador. Aí você vai vendo diferenças ali. Então, o cara, quanto antes vê essas diferenças, melhor. Para outras carreiras, como físio, na enfermagem eu acho importante também, porque vai pegar acesso venoso. Então, é importante saber também dissecar a região cervical, região da virilha, para entender esses acessos. Até para sondas e tudo. Para físio é importante, mas, por exemplo, a gente não faz uma abordagem... como que eu digo? Invasiva. Então, para a gente é mais interessante você conhecer as relações, mas não tão importante quanto alguém que faz um procedimento invasivo. É importante? Vou fazer palpação de estruturas e tal. Se você tiver um cadáver ali, mesmo que você não o disseque, você não faça esse trabalho de dissecção, ele já está pronto lá. Legal, é melhor. Mas hoje em dia a maior parte das faculdades já estão vindo com um bonecão de borracha lá. Sim. Até para medicina, eu não acho bacana, não. Acho que o pessoal tem que ir um dia, pelo menos um dia, eles terem esse contato, assim. Nem que vai... Eu acho que as instituições elas têm que ter esse intercâmbio também. Instituições que têm cadáveres, levar uma turma lá para conhecer. Tem um museu de anatomia na USP também, que foi incrível. Recebe a galera lá. Fui lá, eu estava no primeiro ano do ensino médio. A própria exposição do corpo humano lá, do alemão, Sim. É interessantíssima. Quem pensaria em transformar o corpo em arte, assim? Porque, a pessoa fica tão maravilhada quando vê aquilo, fala, nossa, que lindo. Não, mas são pessoas. Se tivesse em outra situação um cadáver, que nojo. Não, mas ele coloca em situações incríveis ali. Aquele cara é criativo. Muito. Aquele cara é foda. Eu fui nessa exposição, eu estava no primeiro ano da faculdade. Incrível, cara. Foi, assim, muito importante para conseguir ter uma visão um pouco mais abrangente do que eu estava estudando em anatomia. Mas o que eu senti falta, e conforme a gente vai conversando eu sinto mais, é do lance da palpatória pra gente. A gente aprende muito, Esse essa livro aqui é o disso. acidente. A palpatória pra gente é muito importante, Você sabe que eu sempre tive o sonho de fazer um curso de anatomia palpatória quando eu tava na faculdade, bicho? Nunca fiz. Eu não tinha dinheiro para fazer. O motivo basicamente era esse. Manda o acesso do anatomia palpatória pro Ivens. Mas... Não, Ana, só pro Ivens não, Ana. Não. É porque quando você tá ali na faculdade, vão surgindo os cursos e tal. E assim, por exemplo, quando você falou de áreas, né? Quando eu fui pra faculdade, eu só conhecia ortopedia. Não conhecia mais nada fora disso. E eu fui fazer desportiva quando eu entrei. E no segundo ano eu já sabia que eu queria UTI. Então, assim, mudou bem rápido. Mas eu ficava pensando, esse negócio de anatomia palpatória... deve ser legal entender esse bagulho. Tinha vontade. Aí acabou passando ali primeiro, segundo ano, ficou pra trás. Aí vem depois, né? Então, o negócio que ficou sempre na minha cabeça, cara. Esse bagulho de anatomia palpatória. Não, mas aí quando você entende a importância, aí quando você precisar na prática... Você vai entender a importância de entender a anatomia de superfície. Porque, assim, você tem inúmeras ramificações da anatomia, né? É regional, é sistêmica, é veterinária, é palpatória, é topográfica. Tem uma cacetada de divisões. É cirúrgica. A palpatória, cara, é uma arte. Quando eu vou dar um curso de anatomia palpatória, cara, é muito legal. A gente desenha em cima para a pessoa entender as relações. Mostra imagens do dia a dia, tipo uma pessoa virando o pescoço, você vê, que é isso aí? Um jogador de futebol, quando ele dá aquela pisada, aí aparece a musculatura da perna. Você usa uns fisiculturistas na aula? Os fisiculturistas também. Então, tem diversas condições que a gente... Isso é tipo o que você olha, é topográfico. E aí, quando você vai palpar aquilo, é outra história. Então, onde eu tenho a passagem de um nervo, onde eu posso palpar esse nervo ou esse músculo que ele me mostra a situação real ou de um ponto gatilho ou de um neuroma. Então, o objeto de estudo do profissional de saúde é o corpo humano. Ele tem que se aprofundar nessa questão. Muito.
E eu fiquei internado a primeira vez com 6 meses. Dose máxima. De quê? De problemas Calvície. respiratórios. Eu sou uma pessoa com asma. Genético. Sou uma pessoa com Grave. asma. Então, internei a primeira vez com 6 meses. E aí, depois, obviamente, né, foi pra asma. Né? Sério, mano? Mas ficou ruinzão assim? Cara, eu não sei o quanto eu fiquei ruim. Minha mãe que conta essa história aí. Eu preciso agora tirar detalhes maiores, ver se ela sabe mais detalhes. Mas a primeira vez que eu fiquei internado, eu tinha 6 meses. Nossa. E aí... Mas você sabe por quê, né? Você não tem cílio na via aérea. Então, pode ser. Não tem o quê? Cílio na via aérea. Será que foi o primeiro sinal? ela segurou agora, segurou. Pesquisei. A carinha dela foi muito boa agora. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou sair dessa, cara? E aí eu virei o famoso bronquite asmático, conhece, né? O termo, né? Que era muito falado para as mães, né? Você era o bebê chiador. Era, provavelmente. E aí depois eu tratei bastante tempo com... Fazia inalação de resgate, basicamente esse era o tratamento. Ia no PS, porque não tinha inalador em casa. Chamava meu pai de madrugada e toma carro pro PS. E é engraçado que eu sempre conto isso, que eu aprendi a controlar a minha respiração. Eu lembro com 5 anos de idade, sentado no banco de trás, quietinho, assim. Controlando a respiração, fazendo freno labial. Tipo, o corpo, meu, aprende sozinho. É muito louco isso. É muito louco isso, como o bagulho te obriga. Da técnica que o Celso falou pra gente aqui. Ai, esqueci o nome. Tem que lembrar dessa técnica. Ele falou que tem uma técnica de controle de respiração que é validada, internacionalmente. Bem legal. E aí depois, assim, foi tratando como asma, mas sem fazer um tratamento efetivo, era mais sintomático. Só que daí eu fiquei um bom tempo sem ter nada, assim, fiquei muitos anos sem ter nada. E aí eu voltei a ter quando eu tava fazendo minha pós no HC. E eu tava passando na UTI da pneuma, chamei o Dr. Carlos Carvalho e falei, professor, como que eu faço no ambulatório da asma? Aí ele falou assim, não, vamos lá comigo, lá que eu te levo lá agora. Aí me levou pra fazer um inspiro, já pegou meu inspiro e falou, puta, se eu não tivesse visto, eu achava que era um velho esse negócio aqui. Nossa. Já acabou comigo. Mas aí me deu as medicações e tal, comecei a tratar e depois, melhorou muito. Fiz tratamento com a Lênia um bom tempo. Isso é uma coisa, assim, que eu bato muito, porque quem tem asma mesmo, né, que chiou na infância... Às vezes melhora. É a primeira coisa que os pais querem saber. Vai usar a bombinha a vida toda, etc. Eu falo, não, né? Existe mais ou menos 8 em cada 10 tende a parar de chiar. Até os 6 anos. Depois, aos 9, tem mais um momento aí de virada. Mas quem é asma mesmo que chiou, passou dos 6 anos, pode entrar em remissão, mas volta. E daí, geralmente, volta mais grave. Então, tem que ficar bem atento. Porque não tem cura, né? E é isso que a gente tem visto, a flutuação. Aí, desses que voltam, 10% não vão chiar na vida adulta. Então, aí já inverte um pouco a proporção. Então, tem que ficar bem atento. Para o pessoal que está assistindo a gente e não consegue entender, porque o diagnóstico da asma, propriamente dito, ele é feito com a espirometria. Só que em crianças menores, a gente não consegue fazer espirometria por conta da forma como as técnicas de expiração devem ser feitas. Como funciona essa percepção clínica e essa hipótese de diagnóstico para essa população mais jovem e a condução, mesmo sem um exame funcional ventilatório? A gente acaba usando muito critério e muito eu falo para as mães assim, que às vezes elas me perguntam, mas na telemedicina, sem me examinar, você vai conseguir ver? A gente consegue pela história, que é o que a maioria das pessoas... eu vejo assim, eu atendo gente de todo o Brasil, eu atendo de alguns outros lugares do mundo. Estou com um paciente de Hong Kong, com a Evelyn. Que legal. A gente está manejando junto online. E é isso, assim, é entender que tosse é aquela. Porque eu bato muito isso para os pais, não é normal tossir. Não é para a criança tossir e não é para essa tosse atrapalhar as atividades. Então, assim, criança tem que brincar e criança tem que dormir. Você está atrapalhando o sono, está atrapalhando a brincadeira, tem alguma coisa errada. E é a causa mais comum em pediatria. Então, a gente tem que pensar em asma, primeiro de tudo. Tosse arrastada, tosse que está atrapalhando a atividade, tosse que está atrapalhando a noite. E é incrível a quantidade de crianças que eu recebo que já trataram tudo, menos asma. Então, já trataram refluxo, já usaram antibiótico, já operaram adenoide, já operaram amígdala, já... nem sei mais o que o povo trata. É tanta coisa. Já trataram... Rinite, um monte de coisa. Mas ninguém pensou em asma ainda. Então... Viu que... Aí eu vou perguntando, né? Vou pegando o histórico, vou vendo da família, vou vendo o histórico da criança, porque daí a criança tem rinite, tem alguma outra coisa alérgica. E tá ali com essa tosse, e não melhora. E ninguém nunca deu bombinha.
Ou então, a mãe, às vezes, fala, eu vi alguma coisa, fiz um aerolinho e respondeu. Então, a gente olha a resposta ao beta 2, a criança que responde bem, o padrão da tosse, a crise da tosse. E o exame físico tem assim, um adendo bem importante, que a maioria das crianças, elas ficam mais abafadas do que chiam. Então, pela própria força muscular, às vezes, elas costumam ter uma escuta mais diminuída do que aquele chiado mesmo que você vê. Então, daí o pessoal escuta, a criança está indo lá, já vi criança tossir até vomitar no pronto-socorro e o colega liberar com antialérgico. Porque estava abafado, não vai escutar sibilo. Então, é a história muito assim, prestar atenção na escuta, porque a maioria das vezes é isso, e a gente vai somando o critério. Então, o pai ou a mãe tiveram asma na infância, mais um. Exame de alergia positivos, tem dermatite atópica diagnosticada, teve alguma alergia alimentar ou sensibilização alimentar, chia sem estar com vírus. Aí eu vou somando tudo e eu vou olhando, ó, parece, e a gente trata. A recomendação do Prioprigina é fazer o teste terapêutico. Então, para tosse crônica, produtiva versus seca, a gente vai ver o que é, e daí a gente vai testar e vai reavaliar. A criança respondeu, parou de tossir. O que a maioria faz? Suspende a medicação, porque está curada. Não. Então, assim, respondeu, falo mais a favor. Vou deixar, vou controlar para ir, daí eu tentar o step down mais para frente. Mas é muito da história, assim, é paciência para escutar, para perguntar para a mãe, perguntar ativo, perguntar para a criança também. Porque o adolescente, ele fala muito que está com dor no peito, a criança maior, no exercício. E daí a gente vai, eu já vi muita criança indo para o pronto-socorro com dor no peito, daí faz eletro, faz raio-x. Danada. E aí vai para casa. Mas a dor no peito do exercício é da asma. E não necessariamente... Coração não dói, né? Então, aí fica sempre essa questão, assim. E daí vai para casa e não tem o diagnóstico. Aí, quando pega a prova de função, já foi, né? Já alterou. E daí já é uma asma mais grave, mais difícil de manejar. Precisa reabilitar. É diferente. Fico preocupado a população que não consegue ter acesso a uma consulta mais longa, que ela falou da paciência, da coleta, de fato, da história, que é importante nisso, né? E uma gama da população acaba tendo consultas muito rápidas, né? E isso pode ser um empecilho muito grande para fazer um diagnóstico precoce e um controle, né? Eu fico preocupado com essas coisas assim. Eu tive sorte, mesmo no serviço público, por exemplo, Manuela tinha suspeita de ser portadora de asma com 6 anos de idade. E nós tínhamos ali, na unidade básica de saúde da região que a gente morava, uma consulta um pouco mais longa, uma pediatra que dava essa atenção. Então, foi solicitada a interconsulta com a pneumopediatra, foi solicitado mais piro. Eu tive essa sorte no SUS. Mas a gente sabe que, infelizmente, em alguns lugares, é aquela coisa mais batidona, assim, né? Outra coisa que eu acho também assim, é recorrência, de você ter a oportunidade de estar sempre com o mesmo médico em oportunidades diferentes. Porque às vezes no primeiro contato, no segundo, não está muito claro nem para a família, nem para o médico, né? E quando você vai ter essa recorrência, colhendo a história ao longo do tempo, de vários episódios de coisas assim, começa a ficar mais claro o que realmente pode ser, né? Acho que isso também é importante, né? E acho que é importante a gente também saber dizer não sei, preciso avaliar de novo, preciso acompanhar, porque o ambulatório te dá essa possibilidade, né? E o pronto-socorro não. Provavelmente você não vai ver aquele médico de novo, você não vai voltar. E daí as mães perguntam, porque deram de xarope, não sei o quê. Que você tá ali, você tá com a queixa, ele vai tratar o que ele tá vendo naquele momento. É um recorte, né? Quando a gente consegue fazer o filme, aí é bem mais fácil de você pensar, reavaliar, falar, olha... ou não é, não tenho certeza. Então, acho que faz diferença, sim. Então, eu imagino o quanto tenha sido difícil para um grupo de profissionais ter abandonado o potinho de margarina com bolinha de isopor. Assim como para a gente, foi difícil para os profissionais de fisioterapia entenderem que o incentivador inspiratório para o objetivo de ganho volumétrico pulmonar não era relevante para o contexto geral da reabilitação e para o desfecho que a gente esperava no ambiente hospitalar. Isso está muito atrelado à instrumentalização da profissão, né? Os profissionais, eles vão sentir que aquilo que eles estão fazendo de fato é palpável quando está atrelado a algum tipo de instrumento. Independente se a gente consiga ou não avaliar o desfecho daquilo, se a gente consiga ver, abandonar essa instrumentalização, assim como o Emerson falou com a gente há 2 anos atrás aqui, faz com que os profissionais eles tenham uma bola de ferro gigantesca presa no tornozelo que impede com que eles utilizem métodos de avaliação que vão analisar o desfecho daquilo que eles fizeram ou até mesmo criterizar o que eles têm que fazer. E eu acho que o grupo que faz isso, eu espero que cada vez menos esse grupo seja representativo nas profissões da área da saúde, é aquele grupo que a gente escuta, né, nas aulas. Tá, professora, mas então o que é para fazer?
Aí você fala, olha, existem teorias, né? Em algumas outras áreas da fonoaudiologia dela sobre linguagem há bastante, né? Muito tempo. A teoria tal diz que é isso, a teoria tal diz que é... Tá, mas qual que é certa? Falei, gente, mas eu não estou aqui na universidade para dizer para vocês qual é a certa. Eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês precisam pensar sobre elas. Isso é estar na universidade. E ver o que faz sentido para vocês. E disso vai decorrer o que vocês vão fazer para avaliar, como vocês entendem a doença, como vocês entendem o tratamento. Mas o pessoal não quer, né? O pessoal quer a receita de bolo. Então, assim, não, agora eu fiquei anos fazendo a receita de bolo. Você vem dizer que essa receita não funciona? Tá, então, eles até podem dizer, tá bem, não é para usar isso aqui? Então, qual é a outra receita? Essa é a pergunta que a gente recebe. Porque as pessoas não querem pensar. Mas você sabe o que é interessante? Hoje em dia, eu recebo muito o contrário. A gente bateu tanto nessa tecla que hoje eu recebo foto, vídeo de pessoas falando assim, lá, estão usando o negócio lá, né? Tá tudo errado. Eu falo, não, calma, para isso, desse jeito, é legal, porque a ferramenta é só uma ferramenta. Isso. O como usá-la é você que precisa saber como usar a ferramenta. Não. O martelo, ele pode ser uma ótima ferramenta. Agora, se eu tentar cortar uma mesa com martelo, não vai dar certo. Isso, aí também passava, né, muito por isso, porque a pessoa passa a ter uma... O problema é que falta interpretação de texto. Porque a pessoa começa a fazer aquela leitura unívoca do instrumento. Olha a ferramenta e acha que ela é má por si só, né? Isso. Sem Sim. pensar na história toda. Eu recebo muito foto de, por exemplo, cantor usando, por exemplo, o Respiron ou a capela aeróbica. Aí o cara fala assim, lá, o cantor tá usando o Respiron, pra quê? Né? Tá usando um incentivador respiratório. Eu falo assim, não, mas se é um trabalho orientado por uma fono, por exemplo, pro cantor isso pode ser muito importante, porque o volume pulmonar pra voz, pro cantor pode ser muito importante. Pro meu paciente que fez uma cirurgia abdominal, isso não muda o desfecho para ele não vai sair mais rápido do hospital, ele não vai ter menos complicação pulmonar. Então, você tem que separar para que você está usando, como que você está usando. Os profissionais, eles talvez não entendem qual que é o funcionamento exato do dispositivo e não entendam a base física da coisa. Não dá para a gente negar as evidências, mesmo com N pequeno, mesmo com o viés que a gente tem essas limitações, mas que existe uma carga linear na espirometria de incentivo e que isso, se prescrito da forma adequada, pode trazer um tipo de resultado. Eu tinha uma amiga cantora que cantava no mesmo grupo que eu na igreja, e ela queria muito fazer um treinamento muscular respiratório, mas ela não tinha um dinheiro para comprar um Power Brief. Falei, compra um Respiron. E aí eu tive que fazer toda a orientação para que ela conseguisse gerar um fluxo que fosse o fluxo onde a gente percebesse que haveria uma carga. Guto, ela poderia ter comprado uma mangueira de borracha e ter respirado. Concordo, podia. Só que aquilo era um dispositivo que estava dentro do orçamento dela, entendeu? E aí, entendendo como que é o funcionamento físico da coisa, faz com que você utilize esse dispositivo da forma correta, com o objetivo correto e com as evidências necessárias para a gente concluir que aquilo, de certa forma, vai funcionar. Tem até um passo antes, né? Qual que é o objetivo da intervenção? Então, se minha intervenção é melhorar a força, como que eu faço para ganhar força? Tem que ter uma resistência. Então, qualquer coisa que gere uma resistência é melhor do que respirar sem resistência. Então, um canudinho é legal, um aparelho um pouco mais específico, melhor. Outro mais específico ainda, que me mostre passo a passo a carga, que tem um feedback visual, talvez, para o paciente, é melhor ainda. Teve esse boom por conta da internet, né? Muita blogueira fazendo fisiopélvica, né? Durante a gestação. Acho que o que mais está na moda agora é a fisiopélvica durante a gestação, né? Todo mundo quer fazer fisiopélvica. E acho que também existe uma grande parceria com os médicos, né? Eles entenderam que aquilo funciona, né? Então agora eles encaminham, assim. Eu falo que eu bati tanto na porta de tanta gente, sabe, para falar, olha, eu queria fazer fizinho obstetrícia, né? Marcava consulta no convênio, tipo, para conseguir falar com o médico, sabe? E hoje a gente tem isso, né? Não, era incrível. Acho que eu fui num 60 até o convênio falar, não, agora chega, né? Tudo bem, qual que é a sua queixa, André? Não, eu vim te apresentar. Exatamente. Você tem um minuto para falar da fisioobstétrica? E já entrega um flyer. Para escutar assim. a palavra da fisio? Não, e olha, te falo que fui num 60 e só 2 me mandaram. Nossa! E mandou até hoje. Mas os outros 58 com certeza conhecem. Conhecem, sim. Mas naquela época não. Naquela época eu não conhecia. 30 anos atrás. Mas sabe o que eu acho interessante da fisioobstétrica? Assim, o momento do parto,
ele é muito temido pelas mulheres por conta das dores de contração, por conta do momento do nascimento. E a fisioterapia pélvica, ela consegue preparar o corpo da mãe antes e principalmente durante ali o processo do trabalho de parto, dar condições de minimizar tudo isso, né? Sem dúvida. O legal é que, assim, desde que a gente nasce, a gente ouve que a pior dor do mundo é a dor do parto, né? Então, quando você engravida, você tá só 9 meses da pior dor do mundo, né? Só perde pra febre masculina. Pra febre masculina. É importante febre masculina é pré-óbito, febre gente. masculina é uma coisa que é séria. Febre masculina e a gente é não pode pré-óbito. negligenciar. Isso é uma patologia muito importante. Minha esposa brava comigo. Febre e resfriado masculino é pré-óbito, com certeza. Não tem jeito. É UTI direto, UTI cara. direto. Mas Com desculpa te certeza. interromper. Imagina. Voltando lá, né? Os resultados Sim. pré e de pério, parto são muito positivos, né? Muito positivos, muito positivos. E acho que, assim, mesmo que ainda seja, né? Acho que o propósito agora da fisiopélvica está mais voltado para a gente aumentar o recorte da sociedade que recebe esse serviço, né? Porque ainda é muito elitizado. Né? Ainda acho que o desafio agora de quem está começando, ou a gente que quer mudar mais alguma coisa, é levar isso para o SUS. Né? Porque realmente no SUS elas precisam muito. Né? Lá elas não têm. No consultório e no particular, a gente consegue fazer o acompanhamento na gestação inteira. Né? Quando chega lá, ela está super preparada. Né? A gente consegue fazer ela meio que treinar. Né? Até treinar o parto no consultório a gente consegue. Né? Então, ela vai muito mais segura, né? Muito mais segura. E aí a gente dá todas as informações. Hoje tem esse processo que a parceria é muito envolvida, né, no trabalho de parto, na gestação, né? Então tem parceiro e parceira que vai em toda consulta, faz os exercícios junto, Legal. sabe? É bem legal. Você vê, hoje a gente é o maior grupo do país de físio. Quantos? Ó, eu não estou mais na físio, né? Sim. Eu não vou... Quem está me escutando Aproximadamente. Quem está me escutando aí vai falar mentirosa, tá? mas a gente hoje tem várias unidades, né? Tem hospital universitário, assim. Eu acho que no Complexo Morumbi ali, em torno de uns 400 físios. Meu Deus. Mais ou menos. Eu não imaginava. De 16 para 400 aumentou um pouquinho. Ó, né? eu tô fazendo essa conta. Pacientes que a gente é dividido lá no AIS. Pacientes grávidos deve ter uns 130 físios. A clínica médica, a mesma coisa. Centro de reabilitação, mais uns 80. Na pediatria e neonatologia, mais uns 50, 60. Então, isso só no Morumbi. Aí tem o Vila Santa Catarina, outras unidades que tem fisioterapeuta contratada. Aí na pandemia tinha uma campanha que vocês também na pandemia participavam. tinha as campanhas, né? Os hospitais aí foram montados para atender a pandemia, né? E a gente fez uma contratação de muita gente nessa época, que era temporária, né? 400 profissionais. Muita gente. Só da fisioterapia, né? Só físio. O que tinha naquela época passa num dia hoje numa UTI fácil, assim, de físio lá. Só para tocar o plantão de 24 horas na UTI. Um plantão de 6, velho. Tranquilo. Nossa, que legal. Olha esse desenvolvimento de 35 anos. E o legal, assim, a gente foi crescendo todo mundo junto, né? E essa coisa da gestão, né? Da área da físio lá no Einstein, sempre foi muito interessante, porque a gente tem sempre muita oportunidade lá de estudar, de fazer curso de gestão, de trabalhar com gestão de pessoas. Então, assim, você tem uma organização que você não vê em quase lugar nenhum, né? Então, a gente é muito organizado. Então, não dá para você... não é amador, sabe? A gestão não é amadora lá. É tudo profissional. Então, você tem curso, você tem... um monte de ferramenta para você avaliar a tua equipe, saber como é que você lida com as pessoas, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. Então, assim, você abraça as pessoas, né? Por mais que tudo tem seus problemas e suas vantagens, mas, assim, tudo muito organizado, sistemático, sabe? Então, a gente acabou crescendo muito por conta disso também, né? Tem tudo descrito que você faz. Então, a pessoa chega lá, não vai fazer o que quer, né? A pessoa chega lá, tem todo uma adaptação, treinamento, sabe todos os procedimentos, os processos que a gente faz. Está tudo documentado, tem indicador para tudo. Então, você controla o que você faz, se está bom, se está ruim. Se está ruim, você mexe. Se está bom, você deixa. Então, foi uma experiência, assim, na carreira, no grupo de físio, principalmente, né, que a gente está aqui falando mais da físio, muito interessante.
Eu acho que se profissionaliza a gestão. E aí com você dá um certeza. olhar corporativo para uma coisa que habitualmente é muito assistencial, porque a gente aprende a atender paciente, Então, né? a gente é formado para atender paciente, né? E é muito instintivo essa coisa da gestão, né? Então, por isso que a gente chama de amadora, não é porque é ruim, mas é porque você faz do jeito que você acha que você consegue, né? E às vezes isso é bom, às vezes não é muito bom, né? Porque você não organiza um serviço. Quando o serviço vai ficando grande, não tem como você fazer isso Vai perdendo o controle, né? do jeito que você tem experiência. Tem que se formar, tem que saber como liderar, como lidar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? Então, gestão de pessoas, acho que hoje em dia é o mais difícil, os soft skills, né, que você tem que ter. Que é, né, se ensinar o cara a fazer fisioterapia é fácil, né? Tá tudo descrito, tem um processo todo montado, mas a pessoa tem que ter um soft skill, ela tem que saber trabalhar em equipe, tem que respeitar o colega, o paciente, né? Então, tem um monte de coisa que você precisa trabalhar com as pessoas, saber reconhecer nas pessoas, né? Saber colocar a pessoa certa no lugar Aproveitar certo, o melhor, né? do jeito certo, se aproveitar melhor o estilo da pessoa, né? Então, isso tudo não é que a gente sabe, porque foi fazer curso, né? A gente foi, vamos dizer, trabalhando isso ao longo do tempo, e o hospital sempre investiu na gente em relação a isso, né? Em cursos para você fazer a gestão de uma melhor forma, com mais competência, com mais eficiência, né? Então, uma super experiência. E pensando lá da época que você era residente lá na UTI para hoje, o que você vê assim de mudanças principais, porque teve muitas, mas de principais assim de como que a gente fazia desde essa avaliação nutricional até as metas que a gente tinha, o que você consegue lembrar assim que você fala, meu, isso aqui a gente mudou demais e fez total diferença assim? Hoje eu vejo um amadurecimento da terapia nutricional. Primeiro, antes eu ficava num lugar de disputa de narrativa ou discurso. Porque a terapia nutricional reduz mortalidade se ela é precoce. Porque várias meta-análises saíam assim. E a gente queria muito provar que a terapia nutricional não era só o tio da merenda passando. Era algo a mais de autoridade. Só que o que começou? Os estudos começaram a mostrar. Às vezes não tinha diferença na estratégia nutricional mais agressiva e uma estratégia nutricional mais standard care. E isso colocava em questionamento os intensivistas. E aí, quando eu ia dar aula, eles falavam, mas acabou de sair um estudo que desbancou a mortalidade. Aí eu falei, bom, acho que não é aqui que eu tenho que entrar. Quando virou essa chave da terapia nutricional, não disputar lugar na UTI, que nem um antibiótico hoje, isoladamente, ele consegue melhorar a mortalidade, se a gente for no melhor dos caminhos de uma intervenção isolada, ele poderia ser assim. E aí, quando virou a chave de a terapia nutricional, ela ajuda em desfecho funcional, e a gente está aqui em todas as fases desse paciente para não piorar. Por exemplo, fase aguda. A gente achava que tinha que dar proteína de qualquer custo, e não era assim. Hoje, a gente entende que não é assim. Ela precisa ser progressiva, porque senão ela também atrapalha um mecanismo que chama autofagia. Se ela inibe a autofagia nada mais é do que um sistema de reciclar todo o lixo metabólico que você despeja de resposta inflamatória. Você está numa intensidade de resposta inflamatória. Liberou muito radical livre. Onde que ele vai depositar? Todos os lugares, principalmente mitocôndria. Se ele faz isso e não tem um sistema de autofagia para limpar isso, reciclar e deixar a mitocôndria fazer o papel de energia, a terapia nutricional estava só piorando o início dali. Então, a gente começou a entender que, nessa fase, ela modula muito mais a resposta inflamatória, metabólica, sem efeito nenhum nutricional, de síntese muscular, longe disso. Passado esses 4 dias, de 4 a 7, ela pode entrar num equilíbrio de catabolismo, porque não é efeito ergogênico, e só nessa fase tardia que ela vai ter o papel principal de fazer essa síntese muscular. Mas se, no mínimo, eu estiver evitando o catabolismo no meio desse processo, já está muito bom. Então, acho que foi um amadurecimento e uma humildade de quem transitava na terapia nutricional, de entender que a gente realmente não estava ali com intenção ou pretensão de reduzir mortalidade, mas de melhorar desfecho funcional. Então, essa foi a virada de chave. E a consequência de tudo isso, né?
Quando a gente fala muito sobre a síndrome pós-terapia intensiva, Demais. eu acho que esse impacto, ele traz Qualidade de vida. tantos outros benefícios com desfecho clínico e desfecho econômico também. A gente fica muito apegado à mortalidade, né? Até quando saiu aquela meta-análise da Carol Rodson em relação à reabilitação e mortalidade em 2016, que mostrou que não tinha diferença. É um banho de água fria que a gente recebe no primeiro momento, mas é extremamente importante para a gente direcionar o olhar e entender, beleza, qual que é o real objetivo pelo qual a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, E é legal que você falou que você chegou lá em 2006, né? E se você pegar e jogar a sua linha do tempo com a linha do tempo, por exemplo, dos trabalhos da Vandenberg, quando ela publicou lá o ePanic, por exemplo. Eu queria, juro, eu não queria ler o estudo da Vandenberg. E aí a hipótese foi... porque era frustrante. Ela foi totalmente atropelada, porque o resultado foi o extremo oposto da hipótese. Caraca. Então, tipo, ela deu terapia parenteral precoce, achando que ia ser bom, porque eu tô te dando nutrição precoce. E deu ruim. Foi muito A ruim. sensação de ler um filme de terror, né? Não. Os caras tiveram mais fraqueza adquirida na UTI, tiveram piores desfechos. Mas e isso também é um lugar que a gente olha de uma perspectiva que essa inércia científica, até o ponto de mudança, tipo, ela falou isso em 2000, quando o ePanic foi lançado. Então, olha quando que ele foi lançado. Então, lá a gente já poderia estar sendo humilde o suficiente. Espera, tem uma cientista importantíssima que está falando algo que inibe a autofagia aqui e que não é só o carboidrato, que pode ser a proteína. Mas o mais engraçado é que no ePanic, primeiro ela fala assim, a gente não sabe muito bem o porquê. Aí ela lança... Depois os desdobramentos... Uma análise pós-hoc, que daí ela entende o que aconteceu e ela traz essa hipótese agora aí da autofagia. E aí, é outro pá! Quando eu li a primeira vez isso, eu falei, caralho. Mas isso é o apego à intervenção, cara. A gente é apegado àquilo que a gente faz e a gente defende, mesmo sem ter uma evidência concisa, como talvez a proteína precoce fosse defendida, é aquela coisa que te decepciona ver um resultado que, obviamente, não te responde por completo. Você fala, não, eu acredito ferrenhamente naquilo que eu faço. Isso se aplica a diversas intervenções que a fisioterapia fez por muitas décadas e que ainda hoje muitos profissionais resistem em não realizar mais, porque faz parte meio que de um rol sagrado de Mas terapias. você não acha que isso, só sendo provocativo aqui com vocês também, não tem... Porque a gente que... Eu não faço mais terapia intensiva, mas quando a gente está ali na terapia intensiva, existe um romantismo e um heroísmo de salvar vidas. E aí a gente já fica com essa capa de autoridade e que qualquer coisa que te frustra o seu ego... eu acreditava naquilo ali. Eu falava, não, eu vou procurar outros estudos. Olha a cabeça. Tipo, para e coloca o paciente no centro. Mas não, a gente coloca o nosso ego muito mais... Estou sendo vulnerável. E era isso. Eu falo, não, tá bom, eu consigo buscar outros artigos que vão me deixar colocar nesse lugar de autoridade. Olha que diferença que é hoje o meu pensamento também, completamente diferente. Acho que se a gente for seguir essa ideia do heroísmo, assim, da capa, né? Talvez a ciência, para muita gente, seja uma criptonita, cara. Que a pessoa tenta evitar porque ela não quer fragilizar aquilo que ela acredita como sendo eficiente, né? Mas tem um outro ponto também que eu enxergo, e retrospectivamente, que quando você chega na UTI, quando você começou a trabalhar em UTI, você não tem maturidade suficiente para ver esse tipo de coisa, que é, se eu me retirar nesse momento, eu estou ajudando mais do que se eu ficar presente. Porque você acha que a sua presença, que a sua intervenção é o que vai fazer a diferença, e você não consegue falar assim, não é o momento, meu momento vai chegar. Não é agora. Esse cara aqui, ele precisa passar dessa fase, e aí quando ele sobreviver essa porrada, aí eu vou vir, e aí é a minha hora de brilhar. Mas na hora, cara, as pessoas acham que quanto mais elas fazem, melhor para o paciente. E nem sempre é assim, né? Então, tem o momento certo, o jeito certo, e a gente foi descobrindo aos poucos, né? Por exemplo, na parte da nutrição, isso está muito mais claro, por exemplo, que até para a gente, como exercício ainda, a gente ainda está entendendo. Porque definir dose, por exemplo, hoje é muito mais fácil falar de dose na nutrição que dose do exercício. Então, isso é muito interessante Mas também. a gente viveu essa fase também, em vez de assim, de saber qual era a dose. Então, hoje a gente sabe lá, Tanto que você dava muito mais antes. Muito mais. Então, hoje a gente não passa dessa dose. A gente inicia com 0,6 e fica no 1,2, quarto dia.
Ou antes a gente buscava 2 gramas. Ó, o cara tá trabalhando agora com calorimetria indireta, já quer dar 1,2 pros pacientes. Olha lá, ó. Já tá fugindo da média dos brasileiros que trabalham com fórmula, Mas isso, tá vendo? 1.2 agora pra gente é no 4º dia Isso. de progressão. Não é logo Então, de cara, é né? muito... É diferente. Mas, Mas foi. Sabe um negócio que me veio agora? Você falou, por exemplo, dessa diminuição da fila, chegar a zero a fila. Você acha que o trabalho da gente fazer, vocês no caso lá, de abordar o paciente precocemente no pós-operatório lá na enfermaria, tinha repercussão nisso lá no ambulatório? Com certeza. Tinha, começa assim, ó. O físio tem que saber muito. Porque se o físio não sabe, o físio não consegue conversar com o médico, porque o médico te janta. Então, se o físio da ortopedia sabe o que está fazendo, conversa com o médico. Aí você consegue vender para o médico que você precisa acompanhar o ambulatório. Aí beleza. Só que o médico, ele no começo não é de boas. Depois que compra ideia. Então, Sim. só que você tem que mostrar serviço, cara. Isso que assim, por isso que tem que estudar. Aí chegava, o que acontecia? Você vai pra enfermaria, eu era do grupo do pé. Eu via todos os pós-operatórios, tipo, na hora. Ó, toma a toalhinha, puxa o pé, dobra, não sei o quê. Então, na hora que vai voltar, é o famoso vem aí. Não é um paciente que, quando volta no ambulatório, precisa ser visto, tipo, 2 vezes por semana. Você consegue ver uma vez, dar um espaço de 15 dias e tal. Então, a gente tinha paciente no ambulatório que vinha do hospital direto, que a gente atendia 3 horas de atendimento. Quantos? Assim, os desastres ortopédicos... Sim. Eles ficavam 3 horas. Aonde que você... Nem se você for sei lá, no John Hopkins, não vai atender. Nem se você pagar, talvez. Nem se você pagar. Porque não tem agenda Porque pra não tem isso. agenda. Então, a gente conseguia priorizar, assim. Eu atendia 20 de manhã. Só que 3 ficavam lá a manhã inteira. Os outros vinham... Às vezes, eu fazia um grupinho de tornozelo dos pós-operatórios. O Lucas fazia... Então, detalhe, tocando pesquisa. Sim. Então, assim, cara... Isso é legal também. E sem ganhar a mais por isso, né? Porque a gente, Brasil, né? A gente não tinha bolsa, a gente não tinha nada, e a gente fez pesquisa foda. Nem estrutura. Não, Nem e estrutura, porque eu vejo exatamente. assim, tem muito colega que... Tinha boa vontade, vai. Não tem bolsa, a gente não conseguiu FAPESP, então não vai fazer. Então, na boa, cara, você não é pesquisador, velho. Você tem que ter o bicho, o vírus, tá ligado? A gente tinha o vírus, mano. O que eu acho também que fazia diferença, voltando àquilo que você falou, Ivens, cara, abordar o paciente de forma imediata, né? E muitas vezes, o que o Pedro falou é verdade, você tem que ter o conhecimento, né? Porque muitas vezes os médicos não viam, por exemplo, a necessidade de fazer uma interconsulta para o paciente estar internado, né? E o físio também, que ali estava, não se posicionava como professor de primeiro contato. Eu não preciso de um encaminhamento de ninguém. Só esperava Você chegar tem que a ir lá, demanda pô. só. Se eu já sei que tem um paciente em pós-operatório de, sei lá, de prótese de joelho, de LCA, né? Por que eu não posso ir lá? Eu devo ir lá, né? E é Eu diferente, preciso- não é uma operadora de saúde que Não, você vai atender. exatamente, né? E aí eles começaram a falar, pô, meu, o negócio tá indo bem, porque o paciente está saindo daqui bem orientado, os pacientes ficavam em flexo, não ficam mais. Complica muito menos. Complica muito menos. Olha o custo que se diminui o reduz custo. para o sistema de Pô, saúde, claro. cara. Olha isso. E tem uma coisa que eu acho legal que acontecia lá, que isso eu acho que é a conjunção de fatores. A gente conseguia ver o paciente na enfermaria e depois trazer o mesmo paciente para o ambulatório. Então, você sabe, assim, desde a hora que o cara internou, Isso é bom, esperou a cirurgia, você sabe a cirurgia, você sabe tudo que foi feito na cirurgia, você sabe como o cara ficou depois da cirurgia e você pega o cara para o ambulatório. Mas muito mais rápida essa transição para o ambulatório também, né? Muito! Sim, bem mais rápido. E a gente fazia um bypass, porque antes ele saía, aí tinha que entrar, né? Tinha que ligar, marcar consulta. A gente, Nossa. na enfermaria, no leito, a gente já pegava o nome, já agendava. Então, tudo isso, a gente cortava a burocracia, né? Então, essa questão da físio hospitalar, assim, ortopédica, né? Que eu acho que é o tema de hoje, ela não funciona sozinha, só que se tiver esse link, meu, é isso. É Isso melhor. diminui custo, cara. E aí, com todo respeito, assim, não estou questionando aqui a capacidade profissional de ninguém, né, aqui. Mas dentro desse sistema, o fisiatra ali dentro servia como intermediário que mais, infelizmente, atrapalhava do que ajudava. Total. Né? Porque ele teria que marcar. Eu não digo por conta do fisiatra em si, mas porque ele tinha que ligar para o fisiatra, tinha que agendar a consulta. Isso já se passam 2 semanas. Aí agenda a consulta. Não, muito. Aí o fisiatra vai lá, prescreve a físio. Você pode até ignorar, né? Eu amassava o papel, para não falar outra coisa. Mas ele tinha que escrever que você tinha que ir lá. Isso, exato. E aí, para ele marcar a físio, são mais 3, 4 semanas. Cara, num pós-operatório, tempo Acho que ele vai ser introduzido numa fundamental. fila ainda, né? Exato, exatamente. Né? Aí Então não, era, faz aí, sentido. aí não era mais uma fisioterapia
pós-operatória, Não, de forma alguma. era ver o que aconteceu e vamos reverter isso aí. Vamos tratar a sequela, né? Sequela, Vamos tratar a sequela. Cara, mas não é à toa que foi tão rápido. Você falou que 4 anos mudou todo o panorama da Não, coisa, cara, né? é assim, tipo, da água pro vinho. Se a gente tivesse registrado tudo... A gente tinha um pouco de registro, porque a gente... Mas ninguém registrava. Mas não, tipo, como a gente Vocês não mudou, esperavam que uma né? coisa ia Isso que eu ia mudar. falar. A gente É não que também fez. não tinha como imaginar. A gente não né? fez tinha como imaginar. saúde pública. O Lucas fez porque ele falou, eu não quero trabalhar nessa merda de ficar fazendo forno de Exato. beer e parafina. Não foi pra isso que eu me formei, Você né? tenta É. criar um ambiente mais favorável para o seu trabalho, para você se sentir confortável. Sim. E aí eu acho que as coisas... Ele aglutinou gente que tava afim. Eu tava afim, a Carlinha tava afim. Por isso eu falei que foi uma conjunção de fatores que acho que acontece uma vez cada O estagiário século. fazer isso é coisa... Estagiário, vai ver. É muita força de vontade, entendeu? É o... E o cara que tá, coitado, né, cara? Mal se mantém em pé, né, gente? Uma fraquezinha aqui. Paliativo, Eu só queria dividir um comentário aqui. Comentário de Samantha Rizzi, né? Falando, não. sempre dividir o Pedro com o Lucas. Rolou um ciúmes Não, aqui no chat. peraí. Eu dividia o Pedro com a Samantha. Ah, É diferente. Bom, todo mundo conhece, sabe, né? A gente Não é se chama novidade. de marido e marida, assim. Isso, querida. Querida. É por Então- isso o Pedro gastava muita energia, filho. Não é à toa, né? Tá. Pô, O eu estagiário novinho ali, foi pô, perdendo Por muitos massa. anos eu vi Mano. muito mais você do que a Samantha verdade, no dia. verdade, porque era o dia inteiro 12. Mais que minha mãe, facilmente. assim. Nossa, altos Starbucks, hein? Porra, Oh. bastante. Professor, eu tenho umas dúvidas. Assim, ó, primeiro, lógico, eu vou perguntar do meu caso, né? Vou perguntar da asma. Eu podia falar que era apneia do sono provocada pela asma? Não, acho que não. Acho que você estava bem descompensado dessa asma. Porque é um dos sinais da asma grave. esse Não, e despertar a asma, noturno, né? ela pode piorar à noite, né? Uhum. Por causa do cortisol e tal. E a minha era dessa característica. Eu várias vezes despertava sibilando. Sibilando. Aí, a Aerolim dormia que nem uma criança de novo. Ah, o Aerolink é de resgate, né? Aí Exato. depois você usou mais Aí depois que eu me tratei de verdade, Tá, que legal. aí melhorou. Mas você dorme bem Incrível. até hoje, você não ronca nada. Não, eu ronco. Bom, vamos fazer o exame, anota aí. Agora, cadê o Biologix? Faz um Biologix hoje à Vou noite. precisar fazer uma pra ver como Porque que eu tô. não ronco. Dizem que eu ronco, mas eu não acredito. Mas Não, sempre assim. Eu ronco porque eu sou daqueles que no dia que tá muito cansado ou que bebeu, acorda com ronco. Aí, Sim. então eu sei que eu ronco. Eu acordo com Já ronco. tá chegando numa Só fase quando mais bebe, avançada. Não, eu falei cansado ou quando bebo. Só tô sendo sincero. É característico da maioria das doenças neuromusculares, se não a totalidade delas, que você precise evitar a fadiga muscular, estereada esquelética, porque isso pode acelerar o processo da degradação da fibra e progredir mais rápido, né? Acelerar o processo ali de disfunção do paciente, certo? Certo. Uma das ideias também de você ventilar 10 ml é você diminuir essa aceleração da progressão da perda da fibra por você dar uma sobreassistência e prevenir a fadiga, certo? Certo. Faz sentido? A ideia. Mas a minha pergunta vai pro outro lado agora. E o desuso? Que 10 ml não vai levar ao desuso e também não vai acelerar a perda? Porque isso me incomoda num nível assim. 10 ml para evitar a fadiga. Show. Mas e a perda da fibra por desuso também? É difícil a gente, para aquele paciente domiciliar, conseguir avaliar isso. Mas existe essa discussão já ou não? Não. Não existe por quê? Porque o médico da neuromuscular, ele não aceita nem abrir esse debate. A gente tentou já em alguns fóruns fazer isso. Tentar conversar um pouco mais sobre isso. Não só na questão do desuso, mas na questão da musculatura como um todo. Uma questão básica. O que não é utilizado é atrofia. Questão simples. Tudo onde você não tem estimulação de passagem de neurotransmissor, aquele neurônio morre. Né? Só que quando a gente tenta entrar nessa esfera, mas a gente tem que preservar o que ele tem. A gente não pode perder o que ele tem. Mas quem está preservando? Isso, entendeu? Então, só que assim, a gente ainda não conseguiu, talvez... Passar essa barreira. Passar, que assim, é uma barreira totalmente estruturada, tanto na equipe médica e também na equipe da fisioterapia, porque foi colocado isso como o santo graal da neuromuscular. Entendeu? Isso daqui é intocado.
ventilação a 10 ml de quilo de peso predito. E assim, ninguém mais toca nesse assunto. Esse assunto é assunto sacramentado. É o que a gente tem que pensar. Pensando, porque, de novo, as coisas evoluem. Eu acho que quando isso foi desenvolvido, isso foi pensado, tem base neurofisiológica? Claro que tem. Mas hoje a gente tem visto, até antigamente, a UTI era lugar de repouso. O paciente ia para a UTI para ficar só em suporte. Hoje, pelo contrário, hoje ele vai para a UTI para ter uma terapia mais intensa. Por que então que o cara da neuromuscular a gente não olha dessa forma? Isso já vem mudando dentro da parte da reabilitação física. A professora Cris Wabi, que você conhece, que trabalha lá conosco, ela uma das referências, né, a nível Brasil aqui de fisioterapia neuromuscular. E ela tem falado muito isso. Gente, parem com essa ideia que paciente neuromuscular não pode pegar peso. Entendeu? Até porque, assim, senão, qual a função desse paciente? Né? Na reabilitação só posso trabalhar com o peso do braço. Qual é o princípio de treinamento que existe só com o peso do braço? Né? Então, você não está fazendo treinamento. Você está fazendo só mobilização. Né? Então, isso tem se quebrado, isso está mudando na parte da parte motora, digamos assim. Só que na respiratória, a galera ainda tem um bloqueio pesado. Eu não tenho recursos de estudo e até mesmo de conhecimento nessa área para falar assim, eu acho que está gerando desuso. Não dá, por quê? Mas não existe isso na tecnologia. Isso, exato. Existe isso na ventilação lá da UTI, aquele ventilador mecânico de mesa, aquele ventilador mecânico robusto. Mas lá, até no suporte de vida mais sofisticado que tem no mercado, você não tem uma monitorização de P01, de PMO, você não tem esses detalhes. Né? E aí entra na questão assim, então vamos avaliar indiretamente pela questão da perda de força muscular. Como sendo que esse cara é progressivo? Então, assim, você vai atrelar essa perda a quem? Entendeu? Você vai atrelar a evolução do curso da doença ou você vai atrelar ao desuso? Então, como a gente não tem muito como, entre aspas, provar isso, a gente fica na questão do será que pode ser? Então, o que talvez, né, aí a galera que está mais à frente da parte de pesquisa tem que talvez pensar em vamos fazer um estudo longitudinal maior, vamos fazer um estudo para a gente poder ver e de repente fazer essa questão. Vamos trabalhar esse cara com 10, vamos trabalhar esse cara com 8, para a gente poder ver se eu tenho uma perda muscular menor desse cara a longo prazo? Eu acho que o caminho não é nem o 10 ou 8. O caminho é a indústria, ela desenvolveu uma maneira da gente conseguir monitorizar o esforço do paciente, porque eu entendo, sim, que aqueles estudos iniciais que falavam de 10 deram certo. Sim, faz sentido, mas será que alguns dos pacientes que receberam 10 não teriam que ter recebido 8? E com 8 eles não teriam um desfecho clínico superior? Será que alguns daqueles... E se você tiver um recurso de monitorização do esforço, você vai conseguir graduar aquele esforço de uma maneira não nociva, não expondo o paciente ao risco da fadiga. E aí você vai também pode trabalhar com proporcionalidade de reação do dispositivo, que a gente já tem isso há muitos anos já na ventilação mecânica de UTI, mas também não expondo esse paciente ao desuso da fibra. É isso que eu penso. Eu acho que isso é um passo que a indústria precisa dar. Como a gente está falando de um paciente crônico, que ou vai estar em hospital de transição, ou vai estar no domicílio, se a gente tiver esse recurso, vai ser muito mais fácil da gente conduzir esse tipo de pesquisa para individualizar. Né? Então, talvez o ponto é esse, é individualizar. E aí você ter duas variáveis para levar em conta. Tanto a manutenção pulmonar, porque no fim das contas levam isso também, né? Para ter menos atelectasia, ter menos infecção e internar menos. E a parte muscular, então olhar para o pulmão e olhar para o músculo. Então eu monitorizar a ventilação me ajuda a olhar muito para o músculo e acompanhar esse doente vai me mostrar o pulmão dele. Se manter aquele volume mais baixo também está ajudando esse pulmão. Então um equilíbrio nas duas coisas, né? Porque sem você saber o esforço, porque assim, 10 ml para o Paulo, pode ser que ele ainda tenha esforço e ele precisaria de 12. Uhum. E para mim 10 está excessivo e eu precisaria só de 7 para tirar o meu esforço e manter o pulmão e o músculo no ideal, digamos assim. Né? Eu acho que... Olha como que é algo intrínseco, né? Toda vez que você fala de um paciente neuromuscular, a pessoa já responde assim, não, eu já sei que eu tenho que ventilar 10. Ela nem avaliou o paciente.
Ela nem olhou a mecânica do paciente, ela nem olhou o histórico do paciente. Pera, quanto tempo esse paciente tem de patologia? Né? Ele já teve outras internações, como que foi esse período de ventilação dele durante essa internação? De novo, virou um santo graal e virou algo que, assim, é isso e ponto. E o que a gente mais tem debatido é que não dá mais para você usar tudo para todo mundo. Né? Mas na neuromuscular ainda tem essa característica na parte ventilatória. É Sim. 10. No máximo que a galera vai é para 12. Né? Mas assim, menos do que 10. Ainda você escuta assim, nossa, mas você não estudou isso daí, não? Né? Porque, de novo, todo mundo travou isso daí e algo que... Mas eu acho que até mesmo... Aí entra de novo... eu acho que vai ser o grande centro, né, aqui dessa nossa discussão do neurointensivismo é porque talvez faltam as pessoas olharem para esses dois mundos simultâneos. Sim. Né? O cara que é da neuro quer só ficar na neuro, o cara que é da respiratória quer só ficar na respiratória. E tem um monte de paciente que está sofrendo, que não está sendo bem conduzido, porque assim, minha parte eu olho, a sua parte você olha. E não estão olhando esse paciente como um todo, entendeu? Você chegou lá na físio, você conhecia bem o que era fisioterapia ou você conhecia só um pedacinho? Igual todo mundo, que nem eu cheguei sabendo só o que era traumatortopedia. Eu não conhecia nem a neuro, pra você ter uma ideia. Eu também não conhecia a neuro. Olha só, foi a área que eu fui. Eu conhecia... Pra mim era tratamento de fratura e de ligamento. Pra mim era isso. Aí minha amiga falou que tinha na pneumologia. Tinha na pneumologia. Eu falei, tem no hospital também. Então... Nossa, desconhecia totalmente. Eu acho que falta, né, também até por nossa parte, uma divulgação, né? Agora com as redes sociais melhorou, mas naquela época não se tinha. Nem então, no guia do estudante falava. Não falava, e a gente lia, lembra? Eu li também. 3 linhas dá pra falar. Então, imagina, não tinha neuro, não sabia disso. E é um mundo, né? Hoje em dia a gente tem desde dermato até ginecobstetrícia. Então, eu acho muito legal. Os alunos se surpreendem durante a faculdade também, porque a maioria entra ou por hospitalar ou por esporte. Um ou outro neuro, mas aí eles se surpreendem, assim, acho... Por isso que eu amo essa profissão. A gente está em todos os setores. Todo lugar a gente tá. Todo lugar. Literalmente. Né? Em todo lugar a gente consegue diminuir sofrimento, prevenir sofrimento. Então, eu acho muito forte isso na nossa profissão, que as outras não têm, né? As outras têm áreas muito mais específicas. Eu acho que falta, talvez, uma noção de valor da nossa profissão. Porque a maioria dos estudantes, eles vieram ou porque tiveram uma experiência pessoal, né? Com a fisioterapia, ou experienciaram como acompanhante, como familiar. E aí eles entenderam a importância nesse sentido. Mas eu acho que, socialmente, a pandemia acabou contribuindo isso, né? Mas a população ainda não entende o desfecho, o valor, a relevância que tem a fisioterapia na saúde, né? Então, eu acho que isso se dá também por uma série de resultados negativos gerados por toda uma sistemática absurda de operadoras que pagam muito mal. Mas falta... Não se tem um estímulo para se entender a relevância da reabilitação, né? A pessoa trabalha 20 anos com dor e ela não entende que é possível ela ter um tratamento, um acompanhamento que vai melhorar a qualidade de vida dela, que vai melhorar o desempenho profissional dela. Então, eu acho que a profissão peca nessa demonstração, nessa exposição do valor que ela tem no cenário de saúde. Tanto é que essa cultura no Brasil, eu percebo, vou falar mais daqui, que é onde eu atuo mais. Os pacientes falam, é normal sentir dor. Já ouviram essa frase? Com certeza. É normal, não tem o que fazer. Falo, claro que tem, vamos lá. Aí, depois de um tempo de tratamento que a dor crônica some, eles falam, nossa, não acredito, fazia não sei quantos anos que eu não passava um dia sem sentir dor. Então, tem essa cultura, é normal sentir dor, eu tenho que aguentar, sabe? A cultura do eu tenho que aguentar, é normal, do envelhecimento, né? Do dia a dia. A dor é um sinal de que tem algo errado, né? Então, assim, não é normal. Mas os próprios profissionais de saúde normalizam isso, né? Quando a gente conversou com o Renato, que é anestesiologista, a gente falou sobre isso. A gente tem um profissional especialista em cuidar de uma dor aguda, por exemplo, lá no hospital, que é o anestesiologista, e muitas vezes o pessoal não chama ele, porque acha que ele tem que ficar lá no centro cirúrgico fazendo anestesia de cirurgia.
E não, eu posso chamar ele num pronto-socorro para fazer uma redução de uma luxação sem o paciente sentir dor. Não é normal sentir dor para nada, principalmente se você está dentro de uma instituição de saúde, né? A gente não pode normalizar isso, né? É um absurdo, né? E a população, por esse hábito, não só em relação à dor, mas, por exemplo, um cardiopata, um pneumopata que tem dificuldade de subir a escada, ele, ao invés de procurar um profissional para reabilitar e conseguir melhorar esse grau de disfunção, ele muda o hábito de vida dele. Então, ele se adapta evitando a escada. Deixa de usar salto. Deixa de usar salto. Para de praticar atividade, né? Poderia manter a qualidade de vida dele ali com o profissional, né? Então... não, a gente precisa... É muito limitante. Falta, de novo, muita informação, porque se a gente levar essa informação, a gente tende a ter mais pacientes procurando. Falar, ó, eu tenho esse negócio aqui, não é normal, vou procurar lá uma ajuda que alguém vai conseguir E confiando, resolver. né? Eu acho que só tem a crescer nossa profissão se chegar essa informação das pessoas. Porque, geralmente, nossos pacientes, alguém comentou, né? Alguém próximo já tinha feito físio, comentou com eles. Não é assim, ai, eu sei que físio resolve. Não, Mas eu sempre quis entender muito na matemática o que a gente podia ter na fisiologia. Tanto é que hoje, por exemplo, as minhas aulas de pneumo, de volume e capacidade, eu falo assim, gente, isso aqui é física do ensino médio. Não tem outra coisa. Vocês lembram da física? Vocês lembram do movimento uniformemente variável? Vocês lembram de resistência, atrito? Não, a gente entrou em fisioterapia. Por que você está falando disso? Porque o nosso pulmão é isso. O meu atrito, muitas vezes, pode estar aumentado por uma secreção, por um broncoespasmo. Né? Então, a gente tem que levar, porque a matemática ela vai responder à fisiologia. Né? Ela vai dar exatidão na fisiologia. Né? E até eu tenho um jeitinho, né, de conseguir a intubação na hora certa com a matemática. Né? Porque é difícil a gente convencer a equipe médica que o paciente está perdendo reserva, que o paciente ele vai descompensar muito mais rápido se a gente protelar aquela intubação. E é só na ventilação não invasiva, né? Então, parece que a responsabilidade de ventilar o paciente passou a ser do fisioterapeuta, totalmente, porque ele acaba pegando para si a ventilação não invasiva, sai dos protocolos, né, deixando o paciente muito mais tempo na ventilação não invasiva, ele já não está dando mais conta, ele já não tem mais reserva, ele já não tem mais músculo, ele já não tem mais nem cognitivo para isso, para entender que ele está numa ventilação não invasiva, e esse paciente... está na hora de intubar. Então, eu comecei, não só nas aulas, mas na minha prática, como fisioterapeuta, depois como coordenadora de equipe, utilizar o índice ACOR. Aquilo é matemática. Não tem como. Tem a calculadora, pega no seu celular, pega no aplicativo ali, facinho de fazer, faz rapidinho e mostra, olha, eu não estou mandando você intubar, eu não estou te sugerindo intubar, mas eu estou te dizendo que a minha terapêutica tem tantos % de falha. Eu estou falhando, não é você. Né? Então, você muda, né, a forma de falar, né, que você está falhando. Não é ele que precisa entubar. Entendeu? Malandramente atendi o paciente. Lembra dessa? Pô, velho, mas ó, fica a dica pra vocês aí, né? Contra a probabilidade é mais difícil argumentar, né? Não tem, é número. Eu aprendi muito que o número ele vai te ajudar em tudo. Basicamente não é que você tá falhando, mas assim, se você não entubar, percentualmente a chance de dar merda é muito grande, meu amigo. Exato. Então vamos evitar dor de cabeça, né? A gente pode até conseguir uma melhora desse paciente caso a resolução da doença esteja melhorando. Mas que ele vai ter uma piora na ventilação não invasiva, ele vai. Uma coisa que eu falo muito, se for na hora de entubar, né? Uma coisa que eu falo muito com os alunos é exatamente esse ponto. Se houver uma melhora, a gente vai ter um ganho. Mas tem doenças que você começa a esperar a melhora daqui 4, 5 dias. Exatamente. Ou mais. Então você já sabe, cara, que o negócio vai ser dali para baixo para depois a gente conseguir subir de novo. Então se antes de chegar no mais profundo já tá assim, cara, vamos
vamos evitar com que haja piores complicações sem um suporte mais invasivo, mais controlado da coisa, né? Então é uma das coisas que eu comento bastante. Ah, não, se houver melhora, tá, mas quando que você espera que isso aqui vai começar a melhorar? Coisa que a gente tem que levar em consideração. Toda a clínica, ver como é que está o pico, a virulência, qual é a patologia. Processo fisiopatológico. Né? Então, não dá só para você ficar ali no achismo, né? Você tem que ver a clínica como um todo. E se você está vendo que o pico daquela doença ainda está longe e você está numa VNI, não vai dar certo. Uma VNI ruim, às vezes. Né? Às vezes mal acoplada, com aparelho que não é o suficiente. A gente tem que ver a realidade brasileira. A gente não é todo lugar que a gente vai ter um ventilador top para VNI. Inclusive, uma máscara top. Né? Então, a gente tem que falar assim, olha, não vai dar certo. A gente tem que estudar, tem que ter esse embasamento para ter o argumento. Sim. E sem contar que o povo esquece que a ventilação não é tratamento, né? É um suporte ventilatório. Exato. Então, assim, ele tá ótimo na ventilação não invasiva. Tá, mas ele vai demorar 3, 4 dias para reverter o quadro da doença. Ele vai conseguir ficar os 4 dias na ventilação não invasiva? Tem paciente que vai. Tem paciente que claramente não vai. Não vou ter condição de mantê-lo assim. Então, já preciso abrir mão disso agora. Não vou esperar até o último minuto, né? E você sempre teve não sei se você tem, né, uma área de interesse, assim, maior interesse, ou você gosta de tratar tudo? Tipo assim, você é o cara que gosta só do joelho, você gosta do quadril, você gosta do geral, membro inferior, membro superior, o que você curte? Joelho, quadril primeiro, joelho e ombro. 3 grandes articulações aí que eu sou um estudioso, que eu tenho mais publicações aí. Que eu gosto. Quadril, então, quando vem um paciente de quadril, normalmente ele chega lá na clínica e já passou por muitos profissionais, já tentou um monte de tipo de tratamento. Esses daí são os desafios que eu mais gosto, quadril. Legal. E aí depois ombro e joelho, joelho e ombro. Ombro é bucha, hein? Ombro é. Cara, ombro... mas eu tenho um protocolinho de ombro que é muito top, cara. Que eu olho bastante para escápula, o ritmo escapular, de cinese, padrão de movimento. Eu sei certinho a angulação para trabalhar manguito rotador. Tem um monte de coisa que a gente faz no dia a dia aí que é errado para fazer para ombro. Então, a gente trata muito errado o ombro, quadril. Tem um monte de coisa aí que a gente pode falar e que nos meus conteúdos que eu gero aí na rede social, sempre também eu mostro essas diferenças, né? Hoje é mais fácil. A galera hoje, como tem mais material disponível, acho que eles erram mais. Mas ainda eu acho que por aí, interiorzão, ainda tem muita coisa errada. Não quero trazer seu conteúdo todo pra cá, mas assim, só pra dar um gostinho pra galera. O que seriam os 3 maiores pecados do ombro que a galera mais comete? Assim? Do ombro, primeiro, não trabalhar a mobilidade torácica. Então, você pega um cara todo cifosado, rígido, aí o cara fica só trabalhando borrachinha, manguito, e o cara com a cifose aqui. Você que tá em casa aí, faz uma cifose, aumenta a cifose aqui. Claro que forçando. Você vai tentar levantar teu ombro, não vai. Teu braço não sobe. Por quê? Porque a escápula faz o tilt anterior. Agora, quando você expande o tronco, quando você estende o ombro, quando você faz expansão torácica, olha como o braço sobe melhor. Então, imagina você um cara que é rígido de tórax, tudo que você vai fazer aqui, você não vai diminuir o pensamento anterior. Então, não trabalhar tórax é erro fatal. Outra coisa é não trabalhar serrátil anterior. É o principal. O glúteo do ombro é o serrátil anterior. Porque o serrátil é quem melhora... Eu imaginei uma bundinha no ombro, não sei porquê, velho. É a mesma coisa. A importância que os glúteos têm para joelho e para quadril é o serrátil anterior, que é o músculo que cola a escápula no gradil. Então, quando você cola, ela faz um tilt posterior. Então, ela abre o espaço subacromial. Então, ela diminui o impacto. Então, se você pega uma pessoa que tem uma insuficiência de serrátil, quando ele levanta o braço, a escápula faz um tilt anterior. Se ela faz um tilt anterior, ela deprime o acrômio. O acrômio aproxima da cabeça do húmero. Então, você está muito mais próximo de ter impacto. Então, se você não fizer esse trabalho do serrátil, você não expande o ombro. Esse é um erro clássico também. E o último é manguito rotador. Quando todo mundo pega a borrachinha, fica fazendo ela aqui, Primeiro que você tem que fazer sempre uma relação 2 ou 3:1 de rotador lateral em relação a rotador medial. Porque o rotador lateral sempre, nas minhas publicações eu mostro isso, é que ele é sempre mais fraco que o medial. Aí a galera pega a borrachinha e fica fazendo a mesma proporção. Você está trabalhando o rotador interno, ele vai só ganhar mais força em relação ao rotador externo. Então, esse é um erro. E também ficar fazendo borrachinha aqui, colado no corpo. Nessa angulação aqui, você cotovela o tendão do supra. Você está irritando mais o tendão. Então, o certo é você trabalhar no plano da escápula. Abduz, flat, mantém 30 graus. E aqui você tem que trabalhar
a força de rotação externa e interna, e não ele colado no corpo. Isso aí você vê toda hora. Qual que é o link da sua pós mesmo? Só pra... Porra, mas eu aprendi pra cacete aqui agora, cara. Pô, mas esse erro aí, cara, é tão básico que eu sabia que estava errado. Porque a gente aprende que a tendência do corpo é fazer isso aqui, é rodar e flexionar, rodar interno e flexionar. Sabia bosta, né? Olha ela te julgando. Não, pô, rodar interno e flexionar a gente aprende que é a tendência do corpo, pô. Então, pra mim faz mais sentido trabalhar pra fora mesmo, né? Então, esse erro aí eu não cometeria, não. Você fica mandando os pacientes tossir, mano. Às vezes. Você nem... Mas eu primeiro peço pra eles, certo. ó, trabalharem aqui, ó, o serrátil, expandir, depois tossir. Trabalhar o serrátil, Aí, paciente crítico. Imagina você chega pro cara lá, entubado, e fala, contrai aqui, vai, seu João, serrátil, vai. Caramba, nem sei como contrair serrátil mais. Preciso pegar meus músculos provas de funções de novo, tirar da gaveta lá. Acho que é um dos primeiros músculos que na faculdade o povo fica enchendo o saco pra você ter essa consciência corporal, né? Bota a mão na parede lá, contrai, solta, tal, não sei o quê. Tudo bem se eu me sentir burro aqui hoje? Não, você não é burro não, pô, eu te conheço. Você é louco. Ô, Caio, na hora que você falou assim, até 2017 o blog estava ativo, e aí você entendeu que, por conta de métricas de rede social, até no momento que você estava vivendo ali, era um momento de você pausar / interromper ali o blog. Como que estava a sua carreira nesse momento já em São Paulo? Porque eu lembro que eu conheci o Caio num processo seletivo, cara. A gente já se conhecia de redes sociais, mas a gente se conheceu pessoalmente num processo seletivo. Os dois lá na salinha de espera pra fazer uma entrevista de emprego. Finalmente a gente falou, pô, velho, você existe, tá ligado? Foi. Ele falou, caralho, você é mais gordo do que eu imaginava. Eu achei que era só a câmera que te deixava gordão. Eu adoro essa risada do Caio, velho. Eu adoro a risada do Caio, velho. Aí, Bia, já faz esse cortezinho aí, ó. Dá um rio só de risada do Caio. Bom, além a gente acabou se encontrando ali em 2016, né? Foi 2016. Porque qual foi a trajetória, né? Eu saí de Maceió, vim para São Paulo para fazer residência em 2011 e 2013. Entrei no mercado de trabalho, fiquei até o final de 2014, aí eu saí de férias, aí eu vou para Maceió. Quando eu chego lá em Maceió, eu encontro com sabe aquele cara que manjava ventilação mecânica que o meu pai tinha falado? Eu encontrei com ele de novo. Ninguém menos do que... Aí eu cheguei lá, ia ter uma palestra do Crefito, aí cheguei e encontrei o Ângelo Roncalli, né? Que o Ângelo Roncalli ali já é uma história bem antiga, né? Porque o Ângelo, ele foi meu professor na faculdade, né? De aula de cardio, né? Deu aula ali, o estágio, no ambulatório de respiratória. Eu trabalhei com ele na UTI, né, lá em Alagoas. A gente dividia ali as segundas-feiras de manhã e era bem interessante, porque tinha o estágio dessa faculdade, né, da universidade que eu me formei. E quando eles sabiam que estava eu e o Ângelo, né, como a gente perguntava, trazia, era uma metodologia mais ativa, aquela pessoa que não queria ir para a área de UTI, eles mesmos, né, trocavam. Declinava. E já não aparecia na UTI naquele dia. Tipo, quem é o fisioterapeuta? Que já é o Ângelo, que era porrada já o negócio. o Ângelo e o Caio. Não quero aprender, não. Não, hoje eu não quero aprender, não. Cara, olha a oportunidade que eles perderam, cara. E mesmo que não quisessem especialidade, é uma oportunidade para você aprender a pensar, cara. Cara, mas teve interessante que dentro dessa jornada aí, teve uma menina, né, a Evany, que ela chegou e falou assim, olha, eu não vou para essa área, eu gosto de esportiva. E aí eu perguntei, onde é que você vai trabalhar? Eu disse, eu quero ser fisioterapeuta da seleção, do time de voleibol do SESI. Né? Caralho, que específico. Ela foi bem específica nisso daí. E aí, mas ela terminou, mas eu quero que você me ensine tudo que eu preciso para poder sair daqui, sair bem. Eu achei, legal, né? É melhor do que alguém que... Sim. Ou some, né? Ou não vai lá, ou então, cara, eu não vou para essa área. Se você puder não me ensinar nada, só o básico para eu passar aqui no estágio, tá tudo bem. Né? Que aconteceu também. Então, voltando, né? Eu estava lá de férias, né? Encontrei com o Ângelo Roncalli e eu falei, poxa, professor, eu queria tanto voltar, né? Ficar perto da família e tal.
Aí ele falou assim, eu acho que tem uma vaga lá no hospital, vamos ver o que a gente consegue, né? E aí deu certo, consegui essa vaga, eu voltei para Maceió, né? Eu já estava ali noivo da Wesley, eu já tinha pedido ela em casamento, inclusive tem um vídeo lá no YouTube, né, do pedido de casamento. É legal esse né? vídeo aí. Não vi não, me manda depois. Tem umas 10 mil louco, visualizações. então é legal pra porra, velho. Eu acho a melhor parte é a hora que você faz assim. Para aí! Não, vem aqui perto, porque assim, só para contextualizar, a Wesley, ela fez a residência também lá na Unifesp. Sim. Só que ela fez o estágio optativo, né, que são 2 meses. Ela foi para a Espanha, para a Universidade de Valladolid, e ela ficou lá 2 meses. Legal. Aí, né, poxa, já estava na hora, né? Já estava começando a... Vocês fizeram faculdade juntos? Tudo junto. Tá. A gente conheceu nos primeiros dias ali da faculdade, né? Ela já pedindo voto para ser representante da sala. A Wesley, que da hora, mano. Tipo assim, vai ter representante de sala, tá, beleza. O meu nome é Wesley, tá? Se você não quiser, eu quero. E esse foi, assim, um primeiro contato, né? É Caio. me manda SMS aqui que tá tudo certo. Né? Nossa, SMS. Não, aqueles 3 segundos da Oi, tá ligado? Pode Lembra? crer. Nossa, cara, é mesmo. Mano, você não lembra, né? Eu não lembro. Boyzão, você deve ter pós-pago essa porra. Não tinha Oi nessa época, porra. Então... Oi não funcionava direito aqui. E aí ela tinha ficado esses 2 meses lá na Espanha, né? Eu pensei, vamos fazer um barulhinho no aeroporto, né? Eu vou pedir ela em casamento. Fui lá na rua Paranapiacaba, né? Ali na Sé, né? Que é a Rua do Ouro. A Rua do Ouro. Né? Comprei um par de aliança, né? Aí esperei ela pegar o voo, entrar no voo, que eu fiquei acompanhando ali no Flight Radar, né? Quando eu vi que ele saiu da ponta da Europa, começou a entrar no Oceano Atlântico, eu liguei para a mãe dela, disse, olha, Dona Neves, eu vou pedir a sua filha em casamento, tá? Eu tô ligando agora, porque eu fiquei com medo da minha sogra contar para ela, assim, né? Não ser uma surpresa. Aí liguei para o pai dela também, fiz a mesma coisa, tá, beleza. E quando ela chegou, que ela desembarcou, eu tinha uns cards que tinham os memes da época lá. De 2000. Aqueles memes do rostinho, poker face, aquele... Eu adoro esses memes. Mano, pra mim, é a raiz fundamental da internet, cara. Eu tenho uns na aula até hoje. Mano, eu vou apresentar eu amo aqueles memes, cara. Não, eles não vão entender bosta nenhuma do que são aqueles memes. Like a boss. Isso mesmo. Eu adorava esses memes, velho. Eu comecei a fazer meme nessa época, pô. E aí eu tinha impresso, né, todos uns cards contando uma historinha, né, pra no final pedir ela em casamento. Que da hora, mano. E aí, isso que o Vince falou, né, porque no começo do vídeo ela vem assim, querendo dar um abração. Eu fiquei. Que homão da porra, eu vou abraçar esse homem. Ele, não. Quando ela me viu, ela falou que quando ela me viu com os cartazes, assim, com o nome dela, ela achava que ia ter, tipo assim, seja bem-vindo. Não, vamos para o Jabaquara, né? Que a gente morava ali naquela região, como se fosse aquele pessoal... Porra, que convite romântico, velho. E aí, pronto. E aí eu fiz o pedido, a gente gravou e tá lá no YouTube. Então... A Bia falou que vai deixar no comentário o link do pedido. Você só vai lá assistir depois que acabar aqui, tá? Porra, porque é demorado. E aí, o que foi que aconteceu? E aí eu consegui essa posição de emprego, né? A gente voltou, ela voltou junto comigo. A gente já era noivo na época, só que ela não conseguiu nada lá. Né? E aí acabou que ela decidiu, ela apertou só, eu não posso ficar aqui num lugar camelando, né? Para conseguir alguma coisa, sendo que em São Paulo a gente tem muito mais oportunidade de emprego. A gente está lá, já conhece as pessoas, né? Então a gente já tem uma jornada, enfim. E ela optou por retornar, e aí, né, não... E porque isso é uma história que é importante de ser contada também. Porque ela saiu do desemprego para um hospital que é um dos maiores aqui do Brasil, né? Ela já entrou no Sírio e fez a carreira dela, onde hoje ela é fisioterapeuta sênior, né? Então... O hospital que teve a primeira UTI do Brasil, cara. É a história... Primeira fisio do Brasil, primeira fisioterapeuta do Brasil. Então, pô, um baita de hospital, cara, de altíssimo padrão.
Então, depois disso, então eu acabei retornando, né? Acabei voltando, foi quando a gente se encontrou ali, né? Então, finalizei o ano de 2015 lá em Maceió e eu voltei. E foi quando eu já fazia o blog ali, mas Sim. ali no período de finalização dos conteúdos do blog da página, eu estava como fisioterapeuta assistente. Só um detalhe, você falou assim, a Wesley escrevia o blog com você também, né? Alguns posts ela assinava, né, também. E ela era a minha principal... Crítica. Isso, né? Ela só... Melhora o tom aqui. ISO 9001 de Você tá publicação. precisando ler mais, Caio. Leia mais, Caio. Ele aprendeu essa dica aí, soltou pra cima de mim aqui, ó. Não, mas é bom, cara, ter alguém pra analisar e ter uma outra perspectiva, cara. A Amanda faz isso com meus memes, por exemplo. Não gosto de ninguém pra reclamar, não. Aí, Bia, já ouviu aqui já, né? E aí, eu estava ali, né, dentro desse conceito como fisioterapeuta assistencial puro, né? É claro que, né, você vai demonstrando algumas competências ali na escrita, né, que vai atraindo você para outras oportunidades, né? Então, na época da página, principalmente, né, a Cássia lá do Hospital São José de Jaraguá do Sul chamou para dar um treinamento, né? Enfim, foi abrindo outras coisas, né? Outras possibilidades de você seguir outros rumos na carreira, né?